Estamos de volta. E já arrumamos aqui nossas imagens aqui. Finalmente. Graças a Deus. Estávamos preocupados, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, né? Então vamos continuar aqui com a nossa entrevista, né? Agora nós perguntas para... O Israel tá aqui agora. É mesmo? Cumprimenta aqui, se apresenta, Israel. Você não se apresentou. É o penúltimo podcast dele também, gente. Penúltimo. Penúltimo. Tem mais dele um também. Ele vai pra Paraíba. Boa tarde, pessoal. Paz do Senhor Jesus a todos. Demorei, mas cheguei. Vocês estavam com saudade, já tô aqui, né? Vamos até às 16 horas, se Deus quiser, e vambora. Bora. Vamos que vamos. Bora pra cima, então. Então, agora vamos ver a Priscila. Priscila, depois a gente volta pro Anderson, a gente vai falar com a Priscila. A Priscila aqui cortou o Anderson, falou, não, na primeira vez eu não aceitei. Não aceitei sua carona. Você deu uma fez de difícil. Não aceitei. Que isso? Tá achando o quê, né? Então me conta. Conta a sua história desde o começo, né? Onde você nasceu, seus pais, seus irmãos. E aí depois você chega nessa parte aí, conta pra gente como é que foi esse encontro aí. Vamos lá, contar a minha versão, né? A sua versão, isso aí. Aí vocês julguem, tá? É isso aí. Mas, gente, novamente, é um prazer estar aqui, viu? É muito gostoso esse papo descontraído. Sim. E como diz, agora é ela, né? Agora é ela. Agora é ela. Foi o que nós usamos na campanha, agora Já me acostumei que ela. agora é ela. Fazer o quê, né? Já. Mas é isso, a Priscila nasceu em São Paulo, mas... Hospital de São Paulo, mas sempre cresci em Itapevi, né? Já sempre morei em Itapevi, nunca morei em outra cidade. E sempre fui uma criança, olha, gente, nem parece, viu? Hoje vereadora, mas eu sempre fui muito tímida, viu? Olha só o que Deus faz com a gente. É verdade. Não é? Deus coloca a gente onde Ele quer, né? E é verdade. assim que funciona. É que nem eu sou tímido demais, mas eu nunca me vi no altar pregando. Eu tá lá pregando de vez em quando lá. Mas Deus pega a gente. Deus pega, vai lá, tô mandando, né? Deus tira a timidez. Isso é muito bom, isso é muito bom. E eu trabalhei em loja, né? Comecei trabalhando em loja. Como diz meu esposo, nos conhecemos lá, eu trabalhando no Boticário. Imagina aquela menina tímida ali, mas olhando quando o táxi mudou ali pra frente da loja. Sim. E a gente sempre tinha que estar sempre muito maquiada, perfumar a loja, enfim. E aí eu lembro que a hora que ele chegava com o carro, eu tava ali no espelho maquiando um olho, o outro olho ali, olhando. É um olho no gato, outro no peixe. Meu Deus. E aquilo O interesse era recíproco, gente. O peixe era o perfume, o gato era eu, tá? Mas, gente, quando ele chegou pra perguntar do perfume, eu quase desmaio. Eita. Eu não sabia. Eu acho que eu gaguejei tanto, o nervoso foi tanto, eu fiquei extremamente nervosa. E era engraçado que, assim, ali nos táxis eu conseguia cumprimentar todo mundo. Menos ele. Então, assim, era nítido, né? Sim. Todo mundo eu conseguia passar. Quando era ele, eu já não conseguia nem olhar. Até que ele, um pouco mais atirado, né? Já me chamou pra conversa. E eu morrendo de vontade de conversar, porém, aquela vergonha, eu falei, não vou. Eu falei, não, eu tenho um compromisso. Mas depois aquilo fica matando a gente. Poxa, perdi a oportunidade. Né? Perdi a oportunidade da conversa. E eu lembro que logo no dia seguinte nós conversamos. E ali a gente começou a se conhecer melhor, né, marido? E assim foi. 3 anos e meio de namoro. 19 anos hoje de casados. E começou a nossa história de casamento. Eu sempre trabalhei em empresas, né? E um belo dia, eu lembro que logo recentemente, logo que nós casamos, fui mandada embora. E ele tinha o táxi, ele estava disposto a acabar com o táxi, né? Eu falei, acho que eu não vou mais trabalhar no táxi, vou fazer outra coisa. E aquele dia eu fui mandada embora. E ele falou pra mim, você vai trabalhar no táxi. Ela me ligou, né? Desesperada, implantes. Acabei de ser desligada da empresa. Mas o que é desligado? Mandado embora. Mandado embora. Falei, tudo bem, pega a condução, vem pra cá, vem pro ponto de táxi, eu já arrumei um emprego pra você. Você vai trabalhar no táxi comigo. Ela, como assim? Olha isso, gente. Nem carta, não dirigia, nunca tinha pegado num carro. Caramba, Tinha permissão. Você já tava com a permissão? Só tinha permissão, só. Isso. Ah, tá, permissão. Não. A gente começou treinar você lá na antiga Loctite. Sim. Que tinha lá, a gente ia lá, mas você não tava com carta ainda na época, com a permissão. Você tirou pra entrar no táxi, não era? Não, tinha permissão e aí eu fui
No táxi, fui pro táxi. Tá, é. Foi Então ela isso, tinha é. permissão, mas não tinha Não tinha na prática. experiência na Ou ela prática, tinha né? permissão e não Meu. tinha a habilitação, É. pode ser, né? E- Eu tenho. Eu sei que, olha, eu falei, não vai dar certo. E eu, como instrutor, também não dava certo, porque era bruto, né? Sei. Meu, Eu sei não como é assim. que é. Eu sei como é que Eu é. vou te falar. Porque a gente, né, meu, no táxi ali, cara, todo dia, 24 horas no volante, É só você pauleira. fica, né? E eu já queria que ela fosse igual eu, mas, Sim. pô, tava começando, né? É. Existe um processo ali, né? Mas foi bom Pelo que amor. ela ficou uma ótima motorista, cara. Hoje. não- Fiquei, gente, fiquei. Foi uma experiência e tanta, né? Foram 4 anos no táxi e ali eu ia com ele ia do meu Uhum. lado. Sim. Pra vocês verem a história, gente, até na política, né? Lado a lado, enfim. Lado a lado ali, ele me ensinando. Aí um belo dia eu falei pra ele, quer saber? Fica em casa, eu vou sair sozinha com o táxi, eu preciso. E aí fui indo Uhum. pro Que táxi. legal. Depois, enquanto eu estava no táxi, eu fiz a faculdade, né, de pedagogia. Era a FAAC ali que funcionava ali no antigo, no Madriva, depois foi para Cotia. Finalizei, aí fui trabalhar comissionada na prefeitura, trabalhei na escola Monteiro Lobato, presenciei a escola, mas não como concursada, como comissionada. Fui para o prédio da educação, trabalhei ali por mais um período maior. Aí, com as escolhas políticas dele, né, eu acabei saindo de lá. Uhum. Fiquei um tempo parada, até cuidei do pequenino, né, que nós tínhamos Sim. já o Arthur pequeno. E ali eu prestei concurso em Cotia, já estava formada, já prestei o concurso para dar aula em Cotia e passei. Aí fui dar aula em Cotia, que hoje, no caso, eu tenho vínculo até hoje, né? Uhum. Fui para Cotia dar aula e ali fiquei até o dado momento que ele me falou, Pri, tem um emprego para você em Itapevi. E aí eu fiz aquele afastamento de 2 anos, saí, né? Tô afastada até hoje de Cotia, que vence no caso em abril, e vim trabalhar aqui na saúde. Da educação, eu vim para a saúde. Trabalhei por 9 meses ali no prédio da saúde e eu falo, gente, todos deviam passar pela saúde. Aqui deixando um adendo. Ali tem um povo, por mais que a gente sabe que existam falhas na saúde, né? Ali tem um povo que dá o sangue mesmo. Eu imagino. Que dá o sangue. Foi muito bom passar por ali. E ali, no momento que eu saí, o meu esposo veio fazer o convite, gente. Ele já fez o convite para o táxi, depois ele fez o convite para a política. Né? Ele falou, Pri, preciso de você. Eu, pra quê, marido? Pra política, pra sair como vereadora. Eu falei, meu Deus. Meu Deus. É um desafio tanto. É uma baita até confiança também, então, né? baita Porque não é qualquer um confiança. que chega assim, mesmo que é o marido, mas é uma coisa muito séria, um negócio que você precisa ter jeito. Então, se ele convidar, porque ele realmente confiava, né? Ô, Verdade, Priscila, Nossa, que incrível. aproveitando essa fala sua, quando você foi convidada pro táxi, você achou, eu não vou conseguir. Achei, E conseguiu. achei. Acredito também que na educação também, você fala, será que eu vou conseguir? É. E eu tenho certeza. Agora, como vereadora, você Incrível. Amém. vai bombar. Eu recebo, viu? Eu Amém. recebo, são vidas, né? É uma Uhum. responsabilidade. Então, quando veio o convite para a vereança, primeiro o que eu penso? Meu esposo no 3º mandato. E assim, muito bem quisto nos locais. Muito atuante. Eu falei, gente, olha, eu vou ter que pegar esse trabalho dele e fazer com excelência para dar continuidade. Eu não posso falhar. Sim. Eu não posso falhar com aqueles que confiaram em mim. Eu não posso falhar com ele, com os eleitores dele, com a confiança que ele teve em mim. É uma história, é uma continuidade. Então, tudo isso fica na cabeça da gente. E não tem ser humano que não tenha o medo do novo, né, gente? Sim. Verdade. Claro, é natural a gente ter o medo do novo. Mas eu Uhum. falo assim, que o medo não pode dominar a gente. São as Isso. oportunidades. É verdade. Oportunidade de fazer a diferença. E ali, quando ele falou, eu fiquei, meu Deus, pera, deixa eu pedir confirmação para Deus. Deixa eu pedir. E, gente, olha, cada lugar que eu ia, com a graça de Deus, eu tinha confirmação. Era só a ordem de Deus. Vai, continua. Esta é a ordem. Continua, não para. E ali eu fui. As primeiras reuniões, eu falei, meu Deus do céu, eu saía de lá e falei, como que eu falo, o que que eu falo? E eu pedia muito para Deus ministrar no meu coração quais seriam os meus projetos. Porque era uma continuidade, mas a Priscila também tem a identidade dela. Sim. Então, essa era a minha preocupação. Eu preciso falar com propriedade nas reuniões, aquilo que está dentro do meu coração. Uhum. E ali eu falo que foi muito, muito legal, porque foi nascendo, vieram os projetos, ele foi me ajudando muito. Ele sempre abria as reuniões com a fala dele, depois vinha a minha, eu comecei a desenrolar, parou de gaguejar, porque no começo a gente gagueja demais, aquele medo, você vê muita gente te olhando, te analisando, né? Sim.
E ali foi fluindo, foi muito bom. Como sempre, em tudo na vida, muitos não acreditaram, mas muitos acreditaram também no projeto, Sim. assim como vocês. É. Que eu falo, gente, que é um Verdade. presente a igreja de vocês. E deixar também um abraço, gente. Falei, não deixei um abraço para o missionário juvenil, para a pastora Tá Sônia. aqui nos acompanhando ele Nossa, aqui. gente, tiveram ali com a gente, eu falo que tanto no apoio quanto na oração. Sim. Então eu tive um presente muito grande. E ali eu caminhei. Foram 45 dias intensos de campanha, Foram. né? 45 dias árduos. Mas eu falo pra vocês, gente, eu senti uma paz nessa caminhada. Uma paz. O cansaço do corpo eu senti. Uhum. Tinha dia ali que depois do almoço eu ficava derrubada no carro. Falei, gente, deixa eu dormir pelo menos 1 hora pra ir depois pra seguir. Mas eu senti muita paz. E o resultado veio aí. A gente sentia essa Positivo. paz, né? A gente sentia a transmissão dessa paz. Por isso que eu acho que foi tão incrível, Foi. né? Verdade. Mas eu, sinceramente, às vezes eu olhava assim e falei assim, gente, como eles aguentam isso? Porque trabalhar com público é muito difícil, né? Realmente. Eu falo por experiência própria, mas eu trabalho com aquela contraprestação. No caso de vocês, vocês trabalham com o público em geral, com eleitor, não eleitor, e é muito frenético, é muito intenso aquilo. É árduo demais. Então, às vezes, eu olhava e falei assim, meu Deus, como que aguenta, né? Mas foi bacana ver a crescente que a Priscila teve durante a campanha, né? Você pega ela aí há 60 dias antes da eleição, toda tímida e tal, mas no decorrer da campanha ela teve uma evolução, né? Ela passou confiança pro eleitor. Sim. Porque o eleitor, se não tiver confiança, ele não vota. Ah, a Sim. esposa do bruxão, por mais... Não, mas ela não. Mas ela conseguiu passar essa confiança pro eleitor. Então isso que foi gratificante ver ali que ela teve essa crescente É verdade. muito boa. Passou a Verdade. identidade dela, né? Eu vi ela Exatamente. conversando com as mães que têm crianças que têm deficiência e tudo. E aí, quando ela começava a falar, e as mães brilhavam os olhos, assim. Eu falei, que bacana isso, né? Essa empatia, assim. Foi muito legal. Deixa eu... Vocês têm alguma coisa... Vocês têm perguntas? Porque eu tô fazer aqui alguma? falando aqui... A minha pergunta, como a gente acompanhou essa questão da era política, né, da campanha política, a gente aqui até sabe alguma coisa, mas pro pessoal que está nos ouvindo, quais são os principais projetos que a senhora tem para o próximo ano agora, quando a senhora assume como vereadora na cidade de Itapevi? Quais são os seus principais projetos? Os principais? Isso. Eu vou falar então, para não alongar, né? São várias propostas, mas eu falo assim, com propriedade, eu posso falar como educadora. Uhum. Então, o que assim enche os meus olhos, que brilha ali, é a educação. Que eu falo assim, as crianças são o nosso futuro. Nós estamos passando, não que a gente não precise, né? Nós precisamos também. Mas as crianças que estão vindo agora são o nosso futuro. Serão nossos futuros médicos, advogados, enfim. E o que eu vejo hoje? Eu vejo projetos estruturais. Nós temos prédios bons em Itapevi, temos profissionais bons, mas eu vejo que faltam braços. É erro do prefeito, é erro da prefeitura? Não, vai de acordo com a arrecadação. Mas cabe a nós, vereadores, lutar e olhar aquilo que nós precisamos para melhorar. Né? Hoje nós temos salas de aulas lotadas de crianças com autismo, TDAH, tem várias denominações de inclusões. Sim. E um único professor para cuidar de todos. Então eu falo, esse valoroso professor, que eu presenciei o trabalho dos meus colegas. E eu sempre vou ter muito respeito por eles. Só que um braço só para dar conta de tudo isso, eu falo para você, um projeto de aula para as turmas que não são de inclusão. Aí você tem que adaptar essa aula, se o professor tem 8 inclusões, ele vai ter que adaptar essa uma aula para cada um. E fora para você estar ali, porque ele precisa de fato de alguém junto com ele para desenvolver. Porque a escola não é somente um depósito. Não é só depositar o aluno ali e deixar. Ele está incluído. Não, ele não está incluído. Ele precisa de algo a mais. Então, assim, a luta é ter fonoaudiólogos nas escolas com mais frequência, maior atendimento. Nós temos na rede, mas é muito pouco. Psicólogos para dar assistência. E eu falo que nem só para alunos. Nós precisamos para mãe, porque nós também temos as mães atípicas. Essas mães se doam para cuidar dos seus filhos. E psicólogos para professores também, porque hoje você entrar nas escolas, tem muitos professores afastados, ou se não estão afastados, se você olhar, muitos tomam várias medicações.
tarja preta. Isso é muito real dentro das escolas, é o que ninguém vê dentro dos prédios. Então, nós precisamos dar um amparo, contratação de mais monitores, mais profissionais para lidar com estas crianças, para que, de fato, possam se desenvolver, né? Para que o nosso futuro ali se construa mais com uma base melhor, né? Que essa mãe seja amparada, que essa criança seja amparada e a escola no todo. A gente fala também do esporte, da saúde, né? A questão do esporte também para abranger também modalidades de esporte, porque eu falo investimento no esporte para as nossas crianças, que hoje estão muito presentes nas telas. Tanto Sim. que os diagnósticos hoje de autismo, por vezes, são diagnósticos errôneos ou muito antecipados. Por vezes, nós temos crianças, eu não quero aqui falar de conduta médica, eu não sou médica, mas, assim, por vezes, precisa de vários olhares para dar, de fato, um diagnóstico para esse aluno. Às vezes, o excesso de tela hoje está prejudicando, porque é o Sim. imediatismo. Hoje, a criança está ali no imediatismo. Ela fica Passa a mão, tá ansiosa, tudo né? muito rápido. É. Se ela saiu dessa tela, Ela foi com Até pra assistir um ansiedade, vídeo de pra uma assistir hora um ele não vídeo, consegue. não Ele é? quer ver vídeo curto. É Sim, rápido, isso, é sim. coisa rápida. Ela vai pro psicólogo, vai ali pro médico, já é diagnosticado, né? Então tem muitas coisas. Nós temos eu tenho parceiras que têm muita vontade, psicólogas, de entrar dentro das escolas para dar essas palestras de conscientização. Então, assim, eu penso num projeto gigante para dentro da educação. É um dos, tá, gente? Tem vários outros que, se eu falar aqui, vai demorar demais. Mas as nossas crianças. Uma coisa que você falou assim na área da educação que eu vejo que tá acabando. Na verdade, eu não vejo mais isso acontecer. Na época que eu estudava, durante o pré, assim, a gente cantava Não tá muito. no pré ainda não? Tinha que lançar uma, né? Ah, vai. E a gente cantava muito hino nacional antes de entrar pra sala. Então, eu tô vendo que alguns lugares estão tirando o patriotismo das crianças. E é bom a gente crescer sabendo, a gente tendo amor daqui de onde a gente nasceu, porque isso aqui tudo é nosso. Exato. Então, a gente não tem que tirar o patriotismo da criança, porque muitos hoje em dia pode ver. Às vezes vai cantar um hino nacional num evento público, tem gente que não consegue cantar uma letra. Não sabe. Não sabe. Isso aí vem, aproveitando aqui, ele vem do federal? O que, amor? Desculpa. Essa- não entendi. Essa pergunta que ele tá fazendo aqui. Você vê vem- um regimento, na Ó, verdade, na verdade, ordenança A vocês- escola, federal. ela tem, na verdade, a Autonomia. liberdade dela de colocar o dia. Lá em Cotia, Sim. como eu dei aula ali, era todas as quartas-feiras. Então, o que a gente ensinava para o aluno? Olhar ali para a bandeira, né? Entender que ele não pode ficar conversando com o coleguinha, claro que isso era muito difícil Uhum. de parar eles. E aí vai do professor também internamente dentro da sala. Eu me lembro que eu pegava trecho por trecho e ensinava a eles a letra da música, as palavras, mas a gente tirava também as palavras para eles entenderem aquele contexto, não só Sim. cantar. Sim. Uhum. Não é só cantar e saber que tem que respeitar, eu preciso entender aquele contexto. Uhum. Né? Então, ali dentro de sala de aula, aí já vai de acordo com a didática do professor. Né? Aí é diferente. A escola determina que você tem que cantar determinado tempo, que as crianças têm que aprender, mas aí a didática do professor é interna. Uhum. Ele tem essa liberdade dentro de sala. Sim. O Anderson, eu acho que ia acrescentar alguma coisa. Não, que na verdade, né, foi suprimida uma matéria de suma importância que tinha na nossa época que chamava-se Educação Moral e Cívica. Não sei se vocês recordam dessa matéria. E realmente ali a gente aprendia, né, o hino nacional, o hino da independência, o hino da bandeira. Sim. Hoje pouco se fala nisso. Cê- Mal sabem cantar o hino Até nacional. os livros, antigamente, ele vinha com o hino nacional Sim, atrás. Exato. Tinha o hino Mas eu me nacional, a letra recordo inteira em que nós completo. tínhamos ali, né, um dia na semana, salvo engano, era na quarta-feira, que todo mundo, antes de entrar para a sala de aula, ficávamos todos enfileirados de frente às bandeiras, Isso. cantávamos o hino da independência, o hino nacional, o hino da bandeira. Sim, era É. assim. E isso era uma rotina, e tínhamos essa matéria que chamava-se Educação Moral e Cívica, Uhum. que era realmente provas, enfim, para você. A criança crescia sabendo um pouco da história, né? Mas antigamente era lei, tipo assim, era uma Então, lei. quem suprimiu isso, no caso, foi o governo do estado, né? Porque a partir do ensino fundamental, a responsabilidade hoje é do estado. O fundamental 1 é do município, né? Uhum. Mas o fundamental 2, ensino médio, é o estado. Então, até teve agora querendo incluir lá a escola cívico-militar, né? Deu Sim. aquela Foi uma briga, polêmica aquela absurda. polêmica absurda, Uhum. enfim. É o que está acontecendo no nosso país, né? Infelizmente,
o que é certo tá se tornando errado. Sim. É. A- E o errado tá se tornando certo. Essa O poste tá mijando no cachorro bipolarização agora, né? política, a bipolarização política tá muito em evidência e isso tá tirando o centro da questão, né? Exato. Aquilo que efetivamente precisa. Até um projeto que é bom, mas que é levado pelo outro lado, é combatido, assim, não pensando no bem da Exatamente. população, mas, não, é porque ele é de De tal direita, partido, então eu não vou votar a favor, porque senão eu vou estar. privilegiado. Entendeu? Então é bem complicado. Então, não vou votar porque eu vou estar ferindo a ideologia Do do meu partido. partido, exatamente. É, E não é não é isso que tem que Jamais. acontecer. Né? Exatamente. Eu falo assim porque eu tenho um professor que ele é promotor de justiça. E ele era meu professor, né? E ele falou assim: o Ministério Público sempre acusa, mas eu não. Se eu acho que eu não devo acusar, eu não acuso. E não é assim, de 100%, 95% faz isso. Né? Verdade. Eles falam, não, eu tô aqui como acusador, então eu vou acusar, mesmo não acreditando na minha tese. Eu vou acusar. E não é assim. Não é assim. E eu acho que na política tem acontecido muito por conta dessa bipolarização. Tá bem difícil, Infelizmente. né? Infelizmente. Vocês querem tem. falar? Fala. Eu tenho pergunta, calma Fala. Tem, É, tô esperando você terminar. Desliga o meu Você microfone! Você aproveita que você é advogado, aí você pega uma emenda assim, né? E vai. Vai. Aí é o seguinte, a minha outra pergunta é a seguinte. Eu espero que a senhora tenha uma resposta para essa pergunta. Caso não tenha também, amém. Tá. A minha Vamos lá. pergunta é a seguinte. A minha esposa também está, agora esse final de ano agora, graças a Deus, está concluindo. Inclusive, ela tá agora aqui, ó. Tá assistindo lá da Paraíba. Oi, amor. Um beijo pra você, filho. Te amo, viu? Então, vamos lá. Esse final de ano agora, minha esposa 20 dias. conclui. Falta 20 dias, filho. 20 dias. Já chego. Eita, Tá chegando só benção aí, filha. Aleluia. Deixa eu falar. Fala. Ó, a minha esposa está concluindo a faculdade de pedagogia também esse ano, né? E eu acredito que futuramente ela vai atuar na área. Mas essa pergunta eu não fiz para ela porque vivi aqui agora. A pergunta é a seguinte: uma vez que pedagogia é só uma parte de dar aula, né? Não acredito que não pode dar aula em todas as áreas, né? É só uma certa parte do ensino. A minha pergunta é a seguinte: por que os professores hoje a gente vê são pessoas que são cultas, são pessoas que conhecem de história, são pessoas que conhecem da geografia, são pessoas que conhecem assim de um todo do nosso país, porém a maioria no dia de hoje é voltada à esquerda, a deturbação da família, a ideologia de gênero, há muitas coisas que vão de contra tudo aquilo que eles aprenderam. E aí a minha pergunta a senhora saberia me dizer o porquê isso? Ó, te falar o porquê, eu não consigo te responder porque, assim, eu sou da área da pedagogia, eu sou do infantil, não sou do Estado. Uhum. O que eu sei, os colegas do Estado, a maioria diz que são de esquerda. Eu não tive convivência com esses professores do Estado, mas não digo que são todos também, Sim. né? Dentro da escola, do infantil e do Fundamental 1, que é, no caso, o professor que atua, que tem a formação em pedagogia, eu posso te dizer que eu tenho colegas de valores, a maioria dos colegas cristãos ali dentro, que são contra essa ideologia, né? Tanto que lá tem alguns municípios que têm um apostilado já pronto. Alguns apostilados têm essas pegadinhas que coloca para dentro aí a questão da ideologia de gênero. Nós em Cotia nós não tínhamos, em Cotia o apostilado. Então, nós tínhamos uma direção do que dar, mas era o professor que buscava a tua aula diariamente. Então, assim, aí é uma questão que é tão difícil você entrar na vida do outro e na opinião do outro, ainda mais para uma pessoa que não é cristã, que ela não tem o conhecimento da verdade. Então, isso é muito difícil você colocar ali na cabeça da pessoa, né? Você não pode agir por esse lado. Ela vai falar, por que não? É a cabeça dela. Né? Então eu acredito que a gente precisa ser firme dentro de onde você está. Eu acredito nisso, eu vou lutar por isso. Eu não compactuo com esta ideia. Então eu não vou seguir os 99. Que tenham 100, eu sou uma.
eu tenho que ter firmeza de dizer que não, a minha ideia não é essa. Entende? Então, assim, não sei se clareou para você, mas no estado eu sei que são muito pessoas de esquerda. São. Não sei se a faculdade, dizem que a faculdade já levam Sim. eles para esse lado, né? Os professores de faculdade. Mas é uma questão também de berço. Eu acho que é uma questão de berço. E assim a gente vê, pegando adendo também, a gente olha nos olhinhos dos nossos alunos e a gente já consegue entender mais ou menos como é a família. Na vida deles. Nessa pergunta que ele fez, eu vi alguns vídeos do... Não sei se vocês conhecem o Wilker, um que até confrontou o Bolsonaro uma vez. E agora ele tipo, é um cara meio que... em cima do muro, não defende nem esquerda nem direita, né? É centrão. E ele é centrão. Ele é morno, né? Esse é morno. Ele tá ali, em cima do muro. Aí eu parei pra ver alguns vídeos dele uma vez, que ele tava fazendo uma universidade, né? Aí ele tava ali aprendendo aula ali, e ele questionava algumas questões do professor. E o professor passava, ele era muito esquerdista ali, né? E ele batia de frente ali, ele tá fazendo aqueles vídeos mostrando que muitas das pessoas, dos professores ali, só querem ensinar as coisas que não convém ali com a direita, não estão ali batendo com a direita. Tipo, ele só fala coisas que a esquerda defende. Aí muitas das pessoas aprendem somente isso. Aí que, né, vai na questão que você falou. Tipo, isso não... Se eu tô aprendendo isso não é contra o que eu defendo. E, tipo, cabe mais acho que da pessoa, né? Querer absorver aquilo que o professor tá passando ou ela seguir aquilo que ela defende, né? Isso é o mundo, né? Se a gente for olhar. Quem é cristão, parece que a gente que está indo de contramão ao mundo. Nós estamos indo de contramão. Então, eu penso em mim hoje, ali na Câmara Municipal, por exemplo, defendendo. Eu vou ter que ter um posicionamento de cristã. Como que eu vou decepcionar? A Deus primeiro, e, né, a igreja, enfim, um povo. Os eleitores, então, assim, os eleitores. E você tem que pensar, por vezes você não vai agradar alguns. Sim. Mas você precisa ter uma decisão, uma opinião. Nem você está falando aí de ficar em cima do muro, tentar agradar um outro. Não existe isso. Sim. Não existe. Eu preciso tomar um partido. É nisso que eu acredito. Claro, eu não vou sair discutindo com todo mundo. Sempre no diálogo, na educação. Mas eu preciso defender o que eu acredito, né? Dá o exemplo do Halloween, que você se posicionou lá. Ai, o Halloween, gente. Meu Deus do céu. Por que eu fui fazer aquilo, gente? Sim. Olha, precisava postar? Não precisava, mas postei. Eu coloquei lá uma imagem do Halloween contra o Halloween, né? E eu coloquei ali no Insta. Ai, uma amiga minha mandou no WhatsApp. Pri, tira isso, tão zoando você aqui num determinado lugar, dentro da prefeitura, tá? Estão zoando você, falando isso de você, tão rindo, eu gosto muito de você, eu não quero isso. E eu falei pra ela, amiga, você tem total liberdade de falar comigo, pode falar a hora que você precisar, mas uma vez que eu coloquei isso de você... Ai, uma amiga minha mandou no WhatsApp. Pri, tira isso, tão zoando você aqui num determinado lugar, dentro da prefeitura, tá? Estão zoando você, falando isso de você, tão rindo, eu gosto muito de você, eu não quero isso. E eu falei pra ela, amiga, você tem total liberdade de falar comigo, pode falar a hora que você precisar, mas uma vez que eu coloquei aquilo que eu acredito, que eu aprendi como verdade, eu não posso tirar. Imagina eu lá na Câmara, alguém tirando sarro de alguma posição minha, e eu ficar pra lá e pra cá igual uma marionete. Eu não posso, eu já coloquei aquilo que eu acredito, né? E aí eu fiz um vídeo, eu falei, amiga, eu vou fazer um vídeo, não vou te expor, nem falo o nome dela, não vou te expor, vou fazer esse vídeo falando sobre, tá? Que eu respeito quem faz, mas que eu conheço como verdade, que não, que isso e aquilo. Detalhe, gente, eu já participei, né? Sim. Quando eu não conhecia a verdade, quando eu não tinha me Quem convertido nunca, ainda. né? Fala, Já né? Quem participei. Inclusive, a pessoa, diz ela, que pegou foto. Olha aqui, ó, sabe aqueles... de antes, Aquelas lembranças. as lembranças Aquela do Facebook. Insta. retrospectiva. A pessoa até pegou e falou, ela tá falando isso? Tá colocando. Eu falei, gente do céu, é muito difícil. Mas a gente tem que se posicionar, Sim. né? É necessário. Sim. E assim vai, gente. Assim vai indo. Pô, como assim a esposa do bruxão não gosta de Halloween? O bruxão. Assim, Tá meio controverso o negócio, né? Poxa não tá vida. fazendo sentido isso aqui. Como assim? Ai, gente, olha. Você tinha uma pergunta? Tem uma pergunta aqui. Faz que eu também tenho uma pergunta que tá Não, dentro. calma. Agora é ela, 22.
Beijo pra ela. E daqui a pouco vai ter o sorteio, hein, pessoal? Daqui a pouco tem o sorteio Ô, de uma gente. pizza, lá do Espaço da Pizza. Isso, e lembrando que hoje em todas as nossas igrejas tem Santa Ceia, viu? Membros e Sim, obreiros não verdade. faltem hoje nos cultos, porque Quem não domingo, for, ó. segundo domingo, é a última Santa Ceia do ano, gente. Se tomaram Santa Ceia durante 11 meses, é perder a última? Não pode, né? Então hoje à noite em todas as nossas igrejas, Santa Ceia do Senhor, não faltem, tá bom? E sobre o que a gente Continua. tava conversando aqui desde o começo aqui, eu ouvindo aqui a trajetória de vocês, eu vi aqui que vocês têm muito a ver, que vocês não deixaram o medo tomar conta de vocês. Em meio às coisas, as coisas novas que apareceram na vida de vocês, que nem o Anderson Cavanha, né? Ele era taxista, ofereceram negócio para ele poder estar no ramo político. Você também estava na Boticário, foi para taxista, depois no ramo político também. Pois é. Então vocês não temeram, vocês deram a cara a tapa para tentar. E muitas das vezes tem pessoas aqui nos ouvindo que se encontram nessa situação, talvez. Sim. Tem medo de tentar algo novo. Uhum. Então eu quero deixar essa frase aqui para todos aqui. Seguir o exemplo de vocês, que vocês não tiveram medo. Vocês continuaram, vocês tentaram, mesmo com aquele um pouquinho de Medo, né? um pouco de É o medo, medo meio mesmo. retraído. É com medo Sim. mesmo, né? Porque as coisas novas que nem você falou, dá medo Assusta. de Sim, tentar Coisa algo nova, novo. né? Mas se você não tentar esse algo novo, você nunca vai saber se isso vai dar certo ou não. Você tem que Verdade. tentar. Achar o seu propósito, Achar né? o propósito. aí. Isso, exatamente isso. Hoje vocês tentaram e olha onde vocês chegaram, né? Verdade. E eu tenho certeza que vocês vão chegar muito mais longe do que vocês Amém. já estão, já, né? Vocês vão chegar muito mais além do que vocês já estão. E eu quero falar para todos que vocês possam seguir esse exemplo. Tente algo novo, não tenha medo do novo. Tenta. Se você não tentar, você não vai saber o seu propósito de vida, aonde você vai chegar. Muitas vezes tem gente que tem medo, tem receio de voltar para Deus, fala assim: "Ah, mas como é que vai ser como é que fala? A minha Meu volta, as retorno." pessoas vão falar o que de mim? Eu me afastei." Não tenha medo do que as pessoas vão falar. Se preocupe somente com o que Deus pensa de você, Isso. não o que as pessoas vão pensar de você. Não tenha medo É de isso. dar o primeiro passo. Tome atitude, tome o primeiro passo, que você vai chegar muito longe. Aí Era fala, essa mas frase se que eu eu, queria. se eu receber um não nós já tem. O não É já isso aí. tem. Ah, tem que correr atrás do sim. Isso. É o sim que a gente É. tem que correr atrás. É que, Isso né, a aí. Priscila entrou agora, todo mundo tá colocando um voto de confiança. E ela vai fazer. Eu tenho Exatamente. certeza aí. que, Exatamente. pela trajetória, pelo que a gente viu, eu trabalhando com vocês aí, eu vi que vocês têm potencial para chegar muito mais além. Não vai ser só a parte de vereadora, não. Vocês vão mais além. Vai sim. É Em nome tirar de o Jesus. temor humano. Eu falava, É. eu sempre falo pra Deus, tira, cai todo o temor humano. Sim. Eu não posso ter medo do que estão pensando de mim. Eu preciso, cabe a mim respeitar, né, o próximo. Mas eu não posso ter o temor humano. Ai, o que ele tá pensando, o que ele tá pensando? É pedir mesmo, né? O que você falou, pedir confirmação de Deus. Deus, é pra eu ir? Você vai Uhum. me capacitar? Ele capacita. Ele Sim, capacita. capacita. É o sim mesmo, é colocar o pé. Eu vejo meu esposo o quanto ele cresceu. Eu falo que ele é um gigante hoje na política. Eu falo Uhum. mesmo, não é porque é meu esposo. E eu lembro de quando ele começou, Sim. como cresceu. Então eu falo, gente, todos vocês que estão ouvindo, se tem algum sonho, pede pra Deus, não tenham medo. Falando com os ouvintes agora, tá? Sim. Não tenham medo, não se achem pequenos. Se sintam grande na presença de Deus mesmo, porque Ele tem propósito para cada um de nós. É que às vezes a gente bate a cabeça naquilo que não é pra gente. Uhum. Mas eu falo que Deus tem algo grandioso para cada um de nós. Então não tenham medo. Não tenham. Sim. Ou vai com medo, É, né? é Vai com verdade. medo, ou vai com medo. Eu ia falar para ela fazer as considerações finais para a população de Itapevi, mas ela já